Fala, meu povo, graça e paz, mais um momento, mais um tempo, para juntos podermos aí refletirmos na palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre o capítulo 24 e eu cometi um erro, não sei se os irmãos perceberam na leitura do texto, mas eu cometi um erro. Disse que Paulo estava indo para Roma e não. Paulo foi para Cesareia, onde o comandante mandou ele, onde eles ali a primeira trama, ele manda para Cesareia. E no capítulo 25, Paulo se encontra em Cesareia. E sim, no capítulo 25, ele pede para ir para Roma, para ir diante do imperador. A saga continua. Lucas está narrando para nós, é sempre importante isso, ao lermos Atos dos Apóstolos, entender que existe alguém contando uma história. Então é uma narrativa. Lucas está ali escrevendo e falando, olha, eu quero que você saiba disso, tudo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então houve uma perseguição, ele anunciou o evangelho, ali perseguiram, prenderam, tentaram matá-lo. O comandante ficou sabendo, mandou ele para Cesareia. Ele se encontra em Cesareia, onde ali o Félix, né, deixa ele um bom tempo de molho, por volta de 2 anos. No capítulo 25, agora ele está diante de Festo. Né? E ali ele começa novamente, ele explica toda a situação, ele coloca tudo aquilo ao qual estava sendo acusado, e Paulo tem a oportunidade de se defender, ao ponto que Festo diz, olha, você aceitaria, né, meio que ele tentando, olha, você aceitaria voltar para Jerusalém comigo, para lá ser julgado? Paulo, olha, não, estou diante do tribunal do imperador, então o que me impede de ser julgado? E Paulo diz ainda, olha, se eu cometi algum erro digno, passível de morte, eu estou pronto a morrer. Não tenho. Como diz assim, olha, mostre as provas, mostre o que eu errei, e diante daquilo que eu errei, se realmente configurar isso, eu estou. Paulo dizendo, olha, não tenho problema com a morte. Não tenho problema com a morte. E é interessante que no capítulo 25, no versículo 7, olha o que diz no finalzinho do versículo 7. Fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Não era uma nem duas. O texto é bem claro em dizer que são muitas acusações. E não só muitas, e graves. Só que assim, até então não tinha um mínimo sequer de prova daquilo que Paulo está fazendo, do erro que Paulo está fazendo, de toda a sua questão. Então Paulo, nesse instante, quando ele percebe que Festo está querendo voltar ele para Jerusalém, para que ele sabia, Paulo já sabia de toda a trama, eles acreditavam, creio eu, que Paulo não tinha noção do que estava acontecendo. Mas é importante lembrar que Paulo tinha consciência do que seu sobrinho havia falado. Então, quando Festo diz para ele, você não quer voltar para Jerusalém? Paulo já sabia que, não, eu não vou conseguir chegar a Jerusalém. Eu não vou chegar a Jerusalém, porque eu já sei que há uma trama para me matar no caminho. Então, por que Paulo diz? Ficar aqui não vai resolver nada, ou qualquer tipo de situação. Não, apelo para o imperador, apelo a César. Então ele vai dizer, olha, se você apelou para César você irá. E a gente percebe que todo esse enredo, tudo aquilo que Lucas está narrando, com certeza é tempo muito difícil para o apóstolo Paulo, mas também, como nós vamos ver, que portas vão abertas para que o evangelho seja anunciado. Né? Foi anunciado em Jerusalém, agora está sendo em Cesareia, e agora está indo para onde? Está indo para Roma. Festo, diante de tudo isso, o texto, a partir do versículo 13, vai dizer que Agripa, né, o rei Agripa, vai ali visitá-lo, ter aquele tempo, ele apresenta toda a situação diante dele. E falou, o que eu faço? Não sei. Eu quero ouvir esse homem. Percebe uma questão, irmãos, como todas as coisas, e Paulo disse isso lá em Romanos, e a gente percebe como realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o que era para Paulo? Qual era a satisfação de Paulo? Era anunciar o evangelho, era pregar Jesus, era falar que Jesus está vivo. E Festo vai dizer isso a Agripa, olha, ele quer dizer de um Jesus, eu não sei como investigar, porque ele diz de um Jesus que já está morto, mas ele afirma que ele está vivo. Ele afirma que ele está vivo. É como dizer, ele está vivo, mas onde está? E Paulo está, como pode dizer, ele vive em mim, ele vive em você, ele vive na minha vida, ele vive em nós. Então, diante de todas as acusações, quando chega no versículo 27, diz assim, pois não parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. O que Festo estava colocando? Falou, olha, ele quer ir para Roma.
ele quer ir diante do imperador, mas qual a acusação que eu mando? Qual que é a situação? Não tem. Percebe, irmãos, mais uma vez que não há acusação contra Paulo. Fala, poxa, as pessoas estavam sendo injustas. Às vezes também conosco acontecem situações que nós não explicamos, questões que nós não explicamos, mas nós não podemos perder de vista o direcionar. Precisamos entender Atos, entender que nós estamos dizendo Atos dos Apóstolos. Mas os Atos dos Apóstolos só foi possível porque existia a direção, a presença e o agir do Espírito Santo. Então nós não podemos esquecer que sobre as nossas vidas também o Espírito Santo está nos conduzindo. E às vezes nós gastamos muito tempo tentando entender, tentando uma justificativa, ou de repente assumir a posição e falar, se eu estou aqui porque algo Deus quer agir, algo Deus quer mover, Deus quer usar a minha vida, então vou descansar no Senhor. E foi isso que Paulo fez. E cada hora, cada vez, cada instante que chama Paulo, Paulo com a mesma intensidade, a mesma questão diz, olha, não cometi crime algum, só estou declarando aquilo que os nossos profetas anunciaram, que Jesus viria, que seria morto, mas estaria, e hoje ele está vivo. E é nessa mesma questão que precisamos nos apegar e declarar a cada instante, assim como Jesus está vivo, nós também estamos, e a nossa morte será simplesmente uma passagem para a eternidade, porque continuaremos vivos com ele para a honra e glória do nome do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.